Você pode não admitir em voz alta, mas toda vez que se olha no espelho, algo dentro de você se incomoda. Você tenta ignorar. Diz que a aparência não é tudo, que o que vale é o interior, mas lá no fundo, sabe que está se sabotando. A verdade é que a sua imagem fala antes mesmo que você diga uma palavra. Ela grita para o mundo quem você é ou quem você deixou de ser. E se essa imagem transmite descuido, insegurança ou fraqueza, o mundo vai te tratar exatamente assim e com indiferença. Mas e se eu te dissesse que você pode mudar isso? Que você pode assumir o controle da sua estética, da sua postura, da sua presença e deixar de ser invisível? A aparência não é vaidade, é posicionamento. É o reflexo externo do respeito que você tem por si mesmo. Quando você se apresenta de qualquer jeito, o mundo te devolve exatamente o que você ofereceu, pouco caso, portas fechadas, oportunidades negadas. Quantas vezes você perdeu algo sem saber por quê? Não foi por falta de inteligência, nem por falta de talento. Foi por aparência. Porque o mundo não dá segunda chance para quem não cuida da primeira impressão. E por mais duro que isso pareça, é a realidade. Só que você não está condenado a isso. Você pode e deve virar esse jogo. Esse vídeo é um divisor de águas. Não é sobre beleza padrão, é sobre transformação. É sobre você assumir, hoje, o compromisso de nunca mais ser visto como fraco, como comum, como alguém que se contenta com pouco. Aqui, você vai entender por que sua aparência pode estar destruindo silenciosamente sua autoestima, sabotando suas conquistas e fazendo com que as pessoas não levem você a sério. E mais do que entender, você vai sentir que está na hora de reagir. De reescrever sua imagem. De renascer diante do espelho. Você não precisa nascer bonito. Mas precisa escolher ser imponente. Precisa decidir que, a partir de agora, seu visual vai ser uma extensão do seu poder, da sua determinação, do seu foco. Porque quando você se apresenta como alguém que se respeita, o mundo começa a te respeitar também. E tudo muda, em sua postura, sua confiança, seu magnetismo. Gente que antes te ignorava começa a prestar atenção. Oportunidades que pareciam distantes começam a se aproximar. Tudo porque você finalmente entendeu que sua imagem não é um detalhe, é o seu cartão de entrada. Então se prepare. Porque ao longo deste vídeo, você vai enxergar sua aparência sob uma nova ótica. Vai descobrir como destruir a versão fraca, apagada e insegura que você vem carregando e reconstruir uma imagem de poder, de presença e de autoridade. E quando esse vídeo terminar, você nunca mais será o mesmo. Você já percebeu que ninguém vai bater no seu ombro e dizer: "Ei, você está se sabotando com essa aparência"? As pessoas não falam isso. Elas simplesmente te ignoram. Te tratam como irrelevante. O mundo não verbaliza o julgamento, mas ele acontece, o tempo inteiro. E enquanto você insiste em repetir que o que importa é o interior, a vida segue passando na sua frente, sem parar. Porque o mundo valoriza quem se valoriza. E sua imagem é a primeira e muitas vezes única chance de mostrar isso. Se vestir bem, cuidar da pele, do cabelo, da postura, e isso não é futilidade. É inteligência social. É você usar a seu favor o poder da percepção. Porque goste você ou não, as pessoas julgam o livro pela capa. Não porque são mais, mas porque precisam tomar decisões rápidas. E a sua imagem entrega mais sobre você do que suas palavras jamais conseguirão. É por isso que tanta gente talentosa vive frustrada, porque ninguém consegue enxergar o valor que está escondido atrás de uma aparência desleixada. Talvez você cresceu ouvindo que beleza não importa. Que vaidade é coisa de gente superficial. E tudo isso te programou para se negligenciar. Mas veja bem, você não precisa se encaixar em nenhum padrão. Você precisa assumir a melhor versão de si mesmo. O melhor corte de cabelo. A roupa que valoriza seu corpo. A linguagem corporal de alguém que está pronto para vencer. Isso não é sobre parecer outra pessoa. É sobre finalmente se apresentar como alguém que respeita a si mesmo.
Quando você se olha no espelho e gosta do que vê, sua energia muda. Sua confiança sobe. Você começa a andar diferente, falar diferente, decidir diferente. E o mundo responde. Portas se abrem. Pessoas se aproximam. Oportunidades surgem. E tudo isso porque você teve coragem de se tratar como alguém que merece o melhor. E mais importante ainda, teve coragem de abandonar a versão descuidada e sabotadora que carregava até aqui. Mas entenda uma coisa, essa mudança não é externa. Ela começa por dentro. A aparência feia é só o reflexo de uma mentalidade limitada. Uma mente que não se acha digna, que se esconde, que se acomoda. Mude o que está dentro, e o que está fora vai evoluir automaticamente. É por isso que cuidar da imagem não é superficial, é profundo. É terapêutico. É um ato de respeito próprio. Um grito silencioso que diz, eu cheguei. E mereço ser visto. Hoje é o dia de romper esse ciclo. De parar de justificar o descuido com desculpas confortáveis. Não importa como foi até agora. O que importa é o que você vai fazer a partir daqui. Porque sim, a aparência é transformável. E você não precisa de dinheiro para isso. Precisa de atitude. De decisão. De uma escolha radical, nunca mais aceitar ser visto como fraco. A forma como você entra em um ambiente define como será tratado dentro dele. Se você entra cabisbaixo, mal vestido, com cara de cansaço e corpo desalinhado, o mundo lê isso como fraqueza. Mas quando você entra com presença, com postura reta, olhar firme e uma imagem que transmite força, ninguém ousa ignorar você. É quase instintivo, seres humanos respeitam sinais de poder. E a aparência é um desses sinais. A autoridade não se pede, se impõe. E não é necessário ser famoso, rico ou bonito para isso. Basta estar bem alinhado com a sua imagem. Quando você domina sua aparência, você impõe respeito antes mesmo de falar. As pessoas ajustam o tom. Escutam com mais atenção. Dão mais credibilidade. Tudo porque sua imagem comunica segurança. E segurança é magnética. Ela atrai olhares, abre portas e faz você ser levado a sério mesmo que ainda esteja começando. Você pode ter a melhor ideia do mundo. Pode ter estudado, se preparado, planejado tudo com excelência. Mas se a sua imagem não transmite isso, ninguém vai querer te ouvir. Porque primeiro, o mundo observa. Depois, escuta. A sua aparência precisa antecipar o seu valor. Precisa ser o reflexo visual do seu potencial. Quando você entende isso, começa a tratar seu visual como parte da sua estratégia. Porque é isso que ela é, e uma arma silenciosa de conquista. Pense em figuras de liderança que você admira. Repare na forma como se vestem, como caminham, como falam. Nenhum deles se apresenta como um qualquer. Eles entenderam que o mundo trata você conforme aquilo que você comunica. E a aparência é sua comunicação não verbal mais poderosa. Você quer respeito? Então comece a parecer alguém que exige respeito. Você quer ser valorizado? Então pare de se apresentar como alguém invisível. Essa mudança começa nos detalhes. No corte de cabelo. No cuidado com a pele. No tipo de roupa que você usa, nos sapatos que escolhe, no jeito de se sentar. Cada pequeno ajuste constrói a percepção de que você está no controle. E quando você demonstra controle sobre si mesmo, as pessoas confiam mais em você. Porque quem domina sua própria imagem parece mais capaz de dominar desafios, metas, projetos e responsabilidades. Seu visual pode ser seu maior sabotador ou seu maior aliado. A escolha é sua. Você pode continuar sendo ignorado, subestimado e deixado de lado, ou pode começar a se vestir como alguém que merece ser ouvido. Essa escolha vai mudar não apenas como o mundo te vê, mas como você se vê. Porque no final, a verdadeira autoridade nasce quando você olha no espelho e sente orgulho daquilo que está construindo.
Existe algo devastador que acontece com quem vive ignorando a própria aparência. A mente começa a acreditar que aquilo é tudo o que você merece. A imagem que você cultiva por fora começa a se infiltrar na sua identidade. E, aos poucos, você começa a se enxergar do mesmo jeito que o espelho reflete, alguém apagado, cansado, sem brilho. O problema não é só o que os outros pensam de você. O problema é que você começa a pensar igual. E quando isso acontece, você para de lutar. Essa desconexão entre a sua essência e a imagem que você carrega destrói sua autoestima de forma silenciosa. Por dentro, existe um potencial enorme. Um gigante que quer ser reconhecido. Mas por fora, a aparência transmite cansaço, abandono, desistência. E essa incoerência te destrói. Porque você sabe que poderia mais. Sabe que nasceu para impactar, liderar, conquistar. Mas a imagem que projeta diz o contrário. E essa contradição te paralisa. Te sufoca. Te diminui. Quantas vezes você já se sentiu inferior diante de pessoas menos inteligentes, menos capazes, mas que simplesmente sabiam se portar melhor? Isso não é ilusão. Isso é percepção. E a percepção molda a realidade. O mundo acredita naquilo que você apresenta com convicção. E se sua imagem não expressa convicção, ninguém vai te seguir, te ouvir ou te valorizar mesmo que você tenha todo o talento necessário. E isso não é justo. Mas é real. E você precisa reagir. A transformação da aparência começa com um simples ato de coragem em se olhar no espelho e dizer: isso não me representa mais. Porque não representa mesmo. A versão que você vê hoje pode ser o resultado de anos de abandono emocional, frustrações, derrotas, mas ela não é você. É apenas o reflexo temporário de escolhas antigas. E isso pode mudar. Você pode redefinir a forma como se vê. E, principalmente, pode começar a construir uma nova narrativa a partir de agora. E não pense que isso exige mudanças drásticas de um dia para o outro. Começa pequeno. Uma decisão por vez. Cortar o cabelo. Mudar a postura. Se vestir com mais atenção. Cuidar do corpo. Resgatar o brilho no olhar. Tudo isso parece superficial, mas vai alterando silenciosamente a sua autoestima. E quando sua mente começa a reconhecer a nova imagem como parte da sua identidade, tudo muda. Sua confiança cresce. Sua linguagem muda. Suas decisões se tornam mais ousadas. Porque finalmente, sua imagem e seu interior começam a caminhar na mesma direção. Não há poder maior do que estar alinhado consigo mesmo. Quando o que você sente, o que você acredita e o que você projeta estão em sintonia, o mundo percebe. E você se torna imparável. Mas esse alinhamento exige uma escolha, e abandonar a aparência que representa a fraqueza e construir, dia após dia, uma imagem que inspire respeito, força e evolução. Porque quando você acredita em si mesmo, e o espelho confirma isso, você se torna inquebrável. Sua aparência é uma ponte entre você e o mundo, seja no trabalho, nas relações ou até mesmo nas oportunidades que surgem sem avisar. Pense comigo, quantas vezes você já deixou de ser chamado para uma entrevista, uma reunião ou até mesmo uma conversa importante porque a sua imagem não comunicava profissionalismo? Acredite, isso acontece muito mais do que se imagina. O mercado não é justo, mas é implacável, e ele valoriza quem transmite competência antes mesmo de abrir a boca. No âmbito pessoal, a situação não é diferente. A forma como você se apresenta influencia diretamente nas relações que constrói. Seja com amigos, familiares ou pessoas que você deseja conquistar, sua imagem pode abrir portas ou fechá-las de vez. Você já sentiu aquela sensação de invisibilidade? De que, por mais que fale, ninguém realmente te nota. Isso está diretamente ligado à forma como você se apresenta ao mundo. Quando você não cuida de si, transmite uma mensagem silenciosa de desvalorização. Mas não se engane, cuidar da aparência não significa gastar fortunas em roupas ou acessórios caros. É sobre cuidar do básico, do essencial, e fazer isso com consistência e consciência.
É sobre valorizar a si mesmo a ponto de se apresentar da melhor forma possível todos os dias, sem desculpas, sem negligências. A disciplina visual é tão poderosa quanto a disciplina mental ou física. E quando essas três se alinham, você se torna uma força irresistível. A verdade é que o mundo responde à imagem que você projeta. Se você quer ser promovido, reconhecido, admirado, precisa se apresentar como alguém que merece isso. Não basta só ser bom no que faz, é preciso parecer bom no que faz. E essa percepção começa pela sua aparência. Ao dominar essa habilidade, você passa a controlar uma parte essencial do seu destino, tornando-se protagonista da sua história. Essa transformação impacta diretamente sua autoestima e sua energia. Você começa a se sentir mais vivo, mais conectado com seus objetivos. E isso se reflete em tudo, e no jeito de falar, na maneira como resolve problemas, na sua capacidade de liderar e influenciar pessoas. O investimento em você mesmo, através da imagem, é o investimento mais lucrativo que você pode fazer. Porque ele retorna em forma de respeito, oportunidades e crescimento pessoal. Por fim, lembre-se que mudar sua aparência não é vaidade, é estratégia. É um movimento inteligente para conquistar o que você merece. É uma declaração silenciosa para o mundo, dizendo que você está pronto para vencer. E essa mudança vai muito além da superfície, ela transforma sua essência, seu mindset e, por consequência, sua vida inteira. Mudar sua aparência pode parecer um desafio gigantesco, mas a verdade é que tudo começa com pequenas ações diárias que se acumulam e geram resultados extraordinários. O primeiro passo é assumir a responsabilidade pela sua imagem. Pare de culpar a genética, a falta de dinheiro ou o tempo. Você tem o poder de decidir agora mesmo que a sua aparência vai ser uma prioridade e essa decisão já é metade da vitória. Depois, analise honestamente seu espelho. Quais são os pontos que você não gosta? Pode ser o cabelo desalinhado, a pele sem cuidado, roupas amassadas ou uma postura que entrega insegurança. Liste essas áreas sem julgamentos, apenas com clareza. Identificar onde está o problema é essencial para saber onde agir. E acredite, todos têm pontos que podem melhorar. Ninguém começa perfeito, mas todos podem evoluir. Em seguida, comece a agir. Agende um corte de cabelo que valorize seu rosto. Cuide da higiene e saúde da pele, com passos simples e consistentes. Escolha roupas que estejam alinhadas ao seu estilo e que transmitam confiança, mesmo que não sejam as mais caras. E, acima de tudo, cuide da sua postura. Uma postura ereta, ombros abertos e queixo erguido transmitem muito mais do que qualquer roupa ou acessório. Além disso, preste atenção ao seu comportamento diante do espelho e das pessoas. Olhar nos olhos com firmeza, sorrir com naturalidade e falar com clareza são habilidades que aumentam seu magnetismo. A aparência é um conjunto, e não basta só o visual, é necessário harmonizar com a energia que você transmite. A combinação de uma imagem cuidada com uma postura confiante é imbatível. Por fim, crie uma rotina de autocuidado. Não precisa ser uma maratona diária, mas sim um compromisso constante com você mesmo. A disciplina de cuidar da sua aparência vai se refletir na sua autoestima, na sua saúde mental e no modo como o mundo te enxerga. Lembre-se que a transformação verdadeira é feita no dia a dia, no detalhe, na consistência. Essa jornada não é fácil, mas é essencial. E quanto antes você começar, mais rápido verá os frutos. Você merece se apresentar ao mundo da forma que sempre sonhou. Você merece ser reconhecido pela sua força, pelo seu valor, pela sua presença. E essa transformação começa com um passo seu passo. A transformação da sua aparência começa no reflexo do espelho, mas ela só será duradoura se nascer dentro da sua mente. Pensamento positivo não é um clichê vazio, é a força propulsora que vai te manter firme quando a vontade de desistir aparecer. Porque mudar hábitos, enfrentar inseguranças e se impor diante do mundo exige um trabalho mental diário, uma batalha silenciosa que só os mais fortes vencem. Autodisciplina é o combustível dessa transformação.
É ela que vai fazer você levantar cedo para cuidar de si, escolher o que te valoriza mesmo quando a preguiça apertar, se manter focado no seu propósito de crescer e se tornar uma versão melhor de si mesmo. A verdadeira mudança não acontece por acaso ou por inspiração momentânea, mas sim pelo compromisso inabalável com seus objetivos. Você vai enfrentar dúvidas. Vai encontrar resistência interna. O medo de não ser aceito pode tentar te paralisar. Mas é justamente nesse ponto que você precisa ser mais forte. Cada pequeno gesto de autocuidado é um ato de coragem. Cada escolha que te coloca no caminho do seu melhor eu é uma vitória contra a insegurança e a autossabotagem. Nunca subestime o poder das pequenas ações diárias. A sua mente é o maior aliado ou o maior inimigo da sua aparência. Cultive pensamentos que te elevem. Alimente sua autoestima com afirmações positivas e planos concretos. Visualize-se como a pessoa que deseja ser, com a imagem e a presença que quer projetar. Porque o que a mente acredita, o corpo manifesta. E o mundo responde a essa sintonia. Quando você une pensamento positivo, autodisciplina e cuidado com a imagem, você cria um círculo virtuoso de transformação. Você passa a se sentir poderoso, confiante e imbatível. E essa energia irradia para todas as áreas da sua vida. Você não só acaba com a aparência feia, você constrói uma presença que ninguém consegue ignorar, uma identidade que inspira respeito e admiração. Chegou a hora de tomar a decisão definitiva. Não apenas para mudar sua aparência, mas para transformar seu destino. Porque quem controla a própria imagem, controla a própria história. Seja o protagonista da sua vida. Seja a pessoa que o mundo vai lembrar. A sua transformação começa agora.